Glória a Deus! Glória a Deus! Escute o que eu vou te ensinar aqui. Sabe por quê? Tem uma pressão de tanta guerra em cima da igreja brasileira. E nós que oramos, olha que temos uma vida de oração. Não brincamos com isso, levamos isso a sério. Temos torre de oração, madrugada de oração. Tem dia que tem mais de 100 pessoas no Zoom orando, outro dia 90, 60, vários horários. Estão a 100 de madrugada, 100 de manhã, de noite. Vai de 11 da noite até o dia seguinte, vai rodando o relógio. E pessoas entrando e saindo orando. Porque nós não brincamos, nós estamos fazendo, nós estamos levando salvação a sério. E se nós pararmos de orar, meu querido, pode ter certeza que o mover, a glória de Deus, o toque de Deus, o quebrantamento de Deus se estanca. Aonde a igreja sai da oração, ela sai de Deus, meu querido. Colocar a oração em segundo lugar, colocar Deus em último lugar na vida. A igreja deixou de orar, a igreja deixou de gemer, a igreja deixou de jejuar verdadeiramente na terra. Graças a Deus vocês que estão nisso. Mas ainda é muito pouquinho. Sabe que o apóstolo Davi Rebolo falou uma coisa para mim hoje? Isso é sério. Falou: muitos tronos, forças que lutam contra você. Por quê? Sabe o que Deus me falou, filhão? No Brasil, era para estar cheio de guerreiro lá no Rio de Janeiro, aí em outros estados do país, em São Paulo, era para ter várias igrejas amarrando os principados, mas eles ficam deixando os principados soltos. Eles ficam deixando os demônios soltos. Eles abrem portais pela própria irresponsabilidade. Aí a conta cai em cima de quem? Quem está fazendo guerra contra o inferno. Sofre mais. A pressão é maior. Você tem uma pressão porque muitos eram para estar guerreando e não estão lutando. Essa madrugada eu estava em um lugar tão alto com Deus que eu via todos vocês assim, ó, todos os intercessores. E eu vi o Espírito deles junto, dava a mão com vocês, todos vocês e ele intercediam pela minha vida. Eu subia. E todos com tremor, eu vi o Espírito de todos vocês em frente à igreja. De noite, estava como se fosse de noite aqui ontem. E eu ficava ali e começava a subir. E ele tremia também, todos vocês tremiam, começavam a interceder Altíssimo. Tenha misericórdia dele. Tenha misericórdia dele que ele vai receber. E subir. O Espírito dele vinha clamar por mim, o Espírito de vocês vinha me ajudar a clamar. Porque era coisa muito séria na terra que era dada. Aonde a igreja está operando na salvação, irmãos? Pelo amor de Deus, irmãos. Eu recebo às vezes algum vídeo, algum pastor me manda, um dia mandou para mim. Eu não acreditei que eu estava vendo. Curso de hipnose na igreja. Terapia de cura interior através da hipnose. Festa fantasia dentro da igreja. Carnaval gospel. Festa junina dentro da igreja. E chamo isso de lazer. Lazer. Vamos amenizar o peso da nossa consciência e vamos chamar de lazer. Vamos nos entreter um pouco. Ou seja, vamos sair da realidade, vamos brincar com a futilidade. Isso é entreter. É só para te distrair. Não ande pelo entretenimento. A vida está cada vez mais séria. E agora, a cobrança agora é muito maior do que todos os anos de evangélico que você já viveu antes. Agora! Aquele dia eu estava aqui sábado de manhã, comecei a falar sobre algo profeticamente aqui. Eu comecei a falar que Trump era Alexandre Grande, que ia lutar contra os persas, que os persas eram os iranianos, que mais de 48 milhões de iranianos são persas, descendentes direto dos persas, são as nações mais antigas do mundo. Israel e Irã. E o que aconteceu? Eu nem sabia que os Estados Unidos tinha atacado o Irã. E nós de manhãzinha aqui, falando profeticamente um temor que estava aqui dentro de manhã, tremendo que estava aqui dentro. Coloca o celular de vocês para vibrar. Porque isso é falta de temor também, vocês não estão entendendo. Entrou ali, agora eu já chego aqui, ó. Primeira coisa. Senão a gente distrai, já aconteceu isso comigo, é normal, acontece, às vezes a gente esquece. Mas procurem todos vocês deixar o equilíbrio aqui dentro. Porque uma palavra dessa a gente não pode perder. Tem gente sendo salva na internet hoje. Tem pessoas sendo salvas aqui dentro hoje.
Irmãos, até agora eu não consegui nem chegar aqui, ó. Que eu anotei para vocês. Nós entramos na Terceira Guerra Mundial. Vários bancos no Brasil já estão falindo. Não são, vários. Daqui a pouco vai começar a pegar os maiores ainda. O Banco do Brasil está em uma grande inadimplência. Está passando uma grande tribulação. Está se passando uma tribulação no Brasil e o povo não está vendo. O governo anunciou 2027 não terá dinheiro para todo mundo. Você acha que não vai ter dinheiro para todo mundo, que também vai ter comida para todo mundo? Não. Não está fácil. Eu comecei a orar, Senhor, nos dá um escape, nos ajude. O que nós vamos fazer? Ajude a minha nação. Eu orei pelo povo, pedi a Deus misericórdia para essa nação. Irmãos, eu queria falar tudo, eu queria poder abrir o reino espiritual, eu queria poder falar tudo que Deus falou essa noite para mim, eu não posso. Mas eu quero dizer uma coisa, uma boa notícia para você. Você quer ouvir? Você tem certeza? O manto do avivamento chegou. Eu não vou dizer que vai chegar, eu falei chegou, fala chegou. Este ano começa a grande movimentação da igreja da última hora. Eu fui levado ao rei do Espírito e eu vi aqueles guardiões falando: esse é o manto esperado do avivamento. Se prepare para fazer guerra em todo o Brasil, para derrubar as forças do inferno, para libertar o povo, para trazer o incêndio, o fogo para essa nação. Aleluia. E você vai ser incendiado por este manto. A igreja se acovardou, ficou na timidez e ficou na própria irresponsabilidade, brincando com sisteminhas. Porque o sistema funciona, cara. Pô, podia entrar por um sistema e fazer funcionar. Se eu quisesse, irmão, com a inteligência que Deus me deu. Eu trabalho com informática desde os meus 14 anos de idade. Eu já tive empresa de informática, automação comercial. Eu mexi com tudo que você possa imaginar. Antes de vir negócio de WordPress, eu trabalhava com programação. Eu sabia HTML, eu sabia programar, eu sabia mexer, eu sabia mexer com ferramentas que essa juventude não sabe nem o que é ainda. Eu fazia, eu sabia. Mas Deus falava para mim: você não vai fazer nada ainda. Isso não vai te levar a nada. Isso pode distrair você. Fica comigo. Ele falava constantemente. Toda vez que vinha aquilo, eu montava o meu site, eu montava a estrutura, eu preparava tudo. Deus falou assim: fica comigo, é melhor excluir isso. Eu quero, Senhor. Apaga, filho. Você não está pronto. Cuidado, que as coisas que você quer antes do tempo vai só trazer prisão na sua vida. Vai te aprisionar. Vai te aprisionar. Vai te amarrar, você fica no engano. Não, porque eu estou na igreja do apóstolo. Na binega tua carne para tu ver só. Todos aqui estão dentro de um estreito aqui agora essa palavra. Como é que está a sua dimensão de salvação? Aonde você está no reino da salvação? O que você está gerando de salvação para a sua vida, para a sua família e para as pessoas na terra? O grande mandato foi dado: ide por todo mundo, fazer discípulo em todas as nações, pregai o evangelho a todas as nações. Quem você está discipulando na vida para trazer aqui para dentro? Uma alma esse ano pelo menos, você vai conseguir? Vai ficar 3 anos bebendo da unção, não gera uma salvação de uma alma. Não discipula uma pessoa. Aí fala que é o pastor. Todos. Principalmente seus filhos. Você tem responsabilidade de discipular eles. Tornar eles discípulos do evangelho. Você tem que trazer aquele vizinho, aquela pessoa, aquele amigo, e começar a influenciar ele, ensinar ele, orar por ele, levar ele para o lugar de oração, trazer ele para o culto do fogo, trazer ele para o culto da libertação. Aí quando ele estiver sólido, quando ele estiver andando com as próprias pernas, fala: opa, ganhei uma alma. Aqui na frente não define. Não define. O que define é discipulado. Uma igreja só cresce quando os membros entendem que discipulado não é o que o pastor faz no culto de terça-feira. Discipulado é o que nós fazemos com aquilo que Deus nos deu e nos atribuiu como responsabilidade de influenciar as almas perdidas com o evangelho, ensinar. E os apóstolos iam de casa em casa, de casa em casa. Olha o que eu vou falar para você aqui agora para ver aonde a igreja brasileira e aonde nós estamos na dimensão da salvação. Escute o que eu vou te ensinar.
Número 1. Qual é o propósito da sua fé que Deus te deu? Primeiro, é a salvação da sua alma. Eu já preguei essa parte. 1 Pedro 1,9. 2. Uma vida de comunhão com a presença de Deus. Romanos 5,1. Tendo sido justificado pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Fala, a fé me deu acesso para ter comunhão direta com Deus. Quando você está na salvação, quando você está andando na salvação, é impossível você não querer mais de Deus na sua vida. Quando você está acordado, Efésios 5,14, desperta, ó tu que dormes, e Cristo esclarecerá, resplandecerá sobre ti. Escute com temor a palavra de um pequeno homem de Deus falando com você. Escute com temor. Se você está no Evangelho, seja 1 ano, 2 anos, meio mês, 6 meses, 3 anos, 10 anos, 5 anos, não importa. Mas se nada em você se move para querer mais de Deus, conhecer mais de Deus, significa que você está conservando demais a sua vida terrena. Significa que você não está morrendo para você. Significa que essa vida ainda não pertenceu a Cristo, você não entregou a Ele. Paulo diz, a vida que agora na carne vivo para a glória do Filho de Deus, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eu vivo para a glória do Filho de Deus. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O propósito da fé te foi dado para você ter comunhão com a presença de Deus, onde você encontra a morte, a mortificação do velho homem e a vivificação da nova criação em Cristo Jesus. Fala, eu sou uma nova criatura. Fala, e eu me nego a viver como um velho, uma velha natureza. Terceiro, a fé te levará a ter uma vida de santidade e uma boa consciência de fé diante de Deus e diante dos homens. Se você está vivendo na salvação, se essa fé está te salvando, se a fé que você tem está te salvando, você vai ter uma vida de santidade e uma boa confissão de consciência diante de Deus e diante dos homens. Hebreus 10, 22. Hebreus 10, 22. Portanto, achegamos-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. 1 Pedro 1,15. Considerando a santidade daquele que vos convocou, tornai-vos da mesma maneira santos em todas as vossas atitudes, porquanto está escrito, sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Então, se você está vivendo na dimensão da salvação, você tem que ser uma pessoa mais santa. Desejar a santidade, uma boa consciência e andar em sinceridade, com o coração sincero. Da glória a Jesus Cristo aí. Quando você não está na dimensão da salvação, você não tem preocupação com essas coisas. Orar não é uma preocupação para você. Isso aí é do pastor, é dos outros lá. É os outros que não trabalham. Você fala que é o que não trabalha que fica orando. Você está muito enganado. Eu tenho pessoas que têm empresa, pessoas que têm negócio, pessoas, homens e mulheres de Deus. Temos médicos, doutores, pessoas que dobram o joelho aqui, estão se humilhando aqui. E você comeu arroz de feijão e acha que você não tem que se humilhar aqui. A maior grandeza do homem não é só profissão, não é só riqueza. É só humildade diante do Senhor, só rendição diante do seu Salvador. Orar é se salvar. Orar é se purificar. Orar é se auto-apoderar da presença dele. Orar é conhecer. Orar é desenvolver. Orar é acessar. Orar é experimentar. Orar é viver uma vida de comunhão com a presença de Deus e a sua salvação. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Quando você aprende, agora escuta o que eu vou te ensinar. Entendeu que a sua fé é para te salvar, você entendeu que a fé é para gerar comunhão com a presença de Deus,
Você entendeu que a fé é para ter santidade e uma boa consciência. Você entra naquilo que todos devem se enganjar e se comprometer. A batalha da fé. Livro de Judas, capítulo 1, versículo 3. Coloca primeiro Judas 1, 3. Judas 1, 3. Amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajai-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Você entendeu o texto? Você está entendendo? Deixa eu fazer um resumo desse texto na linguagem do apóstolo aqui para você, o seu pastor aqui, tá? Eu estava pensando em vocês orando, senti de falar uma coisa para vocês. A batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos uma vez por todas. Eu falei assim, uma vez por todas, ou seja, para de brincar com a tua vida. Toma vergonha na sua cara. Vai batalhar pela tua salvação, pela tua fé. Uma vez por todas, ou seja, definitivamente, não falo mais isso com você. Entra na guerra pela tua fé. Ele está falando isso. Ele está falando exatamente isso para você. Uma vez por todas. O que isso significa? O propósito supremo da tua fé. Fazer você guerrear por uma boa consciência, pela tua salvação, pela salvação de outros, pela uma vida de santidade. Irmãos, seguir a paz com todos é a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Como é que eu posso dizer que eu estou na dimensão da salvação se eu não me preocupo em ter paz com você dentro da igreja? Calma que eu vou entrar agora na salvação. Calma que você vai chegar agora. Como é que eu posso dizer diante de Deus que eu estou salvo se eu não consigo te amar você? Se eu não tenho paz com você? Se você não tem paz com a tua esposa dentro de casa? Que salvação é essa que você está vivendo? Deus te trouxe aqui hoje para salvar a sua alma. Ele te trouxe aqui para despertar o seu coração. E eu estou falando diante do Espírito de Deus, está aqui, meu querido. E eu não preciso fazer aqui algum joguinho para trazer você aqui para o altar. Já falei, isso aqui não define nada. Eu quero saber que quando você sair daqui dentro, você pegar teu carro, pegar teu trem, pegar teu ônibus, chegar na tua casa, você dobrar os joelhos, Senhor, me perdoa. Porque eu abandonei a minha própria salvação, não estava nem vendo, não estava nem deixando, eu abandonei minha fé, não estava nem querendo mais orar, não queria mais saber de santidade. Eu estava só te criticando de tudo. Eu fiquei anos no evangelho, mas eu me esfriei na fé, comecei a me apostatar, fiquei dando lugar para minha carne. Eu vou voltar ao primeiro amor, eu vou voltar à primeira santidade, eu vou voltar a ser aquele vaso de honra na tua casa. Eu não vou ser vaso de desonra na igreja. Eu vou lutar pela minha família. Eu vou parar de ficar murmurando, julgando a minha esposa, julgando meu filho, julgando as pessoas, julgando o pastor da igreja. Eu vou me responsabilizar, porque a salvação é individual. Eu preciso. Quem está comigo da glória? Se levar a cidre cai a lorreia. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12. 1 Timóteo 6, 12. Coloca na tela para nós. Paulo fala para o seu primogênito, seu discípulo amado, seu filho do coração, combater a boa batalha da fé. Coloca na versão Almeida, para ficar mais bonito. Milita, combata a boa milícia da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Coloca para mim agora Filipenses capítulo 3, versículo 12. Vamos fazer uma sequência. Não que eu já tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para qual também eu fui, também preso por Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? Não que eu já tenha alcançado. O apóstolo Paulo está falando da própria salvação dele. Você não tem 5% da consagração que ele tinha, nem 1%. E acha que está salvo. Está se orgulhando de quê? Coloca agora a versão, coloca King James. Vamos ler na King James. Não que eu já tenha alcançado tudo isso.
ou seja perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para o qual também fui alcançado por Cristo Jesus. Ele foi alcançado por Cristo Jesus para quê? Para ser salvo. Olha aí, avança aqui. Perdão, avança. 13. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha conquistado, mas tomo a seguinte atitude, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para as coisas que estão diante de mim. Avança. Apresso-me na direção ao alvo, a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam? Está muita gente vivendo só de experiência passada, mas não vive mais de dependência presente. Fica preso o que era no passado. Porque eu fui consagrado lá atrás, você tem que ser consagrado todo dia, rapaz. Todo dia eu tenho que ser ungido para ir subir aqui esse altar. Todo dia eu tenho que ser consagrado, ser posto de novo aqui em cima desse altar. Todo dia que eu tenho que subir aqui em cima, eu tenho que me render para que a glória dele venha sobre mim. Todos os dias você tem que ser salvo. Você tem que levantar e voltar ao evangelho de novo. Tu acorda, volte a lembrar do evangelho, pega a tua Bíblia e salve a tua alma. Continue se salvando. Continue se salvando. Porque tem muito para salvar em você ainda. Tem muita vaidade para tirar. Tem muita hipocrisia para ser arrancada. Tem muita raiva, tem muita ira, tem muita iniquidade. Tem muita maledicência, tem muito pensamento mau. Tem muito para ser salvo em você ainda. E nós precisamos praticar a salvação. Por isso que Paulo diz para Timóteo: combata o bom combate da fé. Batalha! Para você ser coroado com a coroa da vida. Salvação não é para covarde, é para quem está batalhando. Ei, Judas diz: batalhai! Batalhem pela fé que vocês receberam. E ele está falando da fé pela salvação. Paulo está falando de salvação. Paulo mesmo está dizendo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Eu não estou preso em mim mesmo. Eu não estou preso do que eu já conquistei. Eu não estou preso no meu manto apostólico, na minha sabedoria, na minha unção. Eu estou continuando avançando porque eu tenho que ser salvo. Se eu perder essa consciência aqui, se eu perder essa consciência, se você perder essa consciência, você se corrompe. A apostasia pega quem não vive na dimensão da salvação, meu querido. Ficam se iludindo com os mantos que tem, começa a pregar um monte de heresia, falso fogo, fogo estranho, jogando nas pessoas. Irmão, pelo amor de Deus, é muita palhaçada, é muita brincadeira. Tá cheio de menina, menininho, só porque você acha que a pessoa está seguindo na rede social. Isso é tudo comprado, sistematizado. Não tem vida, não tem revelação. Fica levando as pessoas para ficar consagrando. Irmãos, as pessoas consagram pessoas de outro lugar, nem sabem quem são as pessoas. Ficam consagrando, jogando óleo nas pessoas, amaldiçoando as pessoas, matando a vida das pessoas. Irresponsáveis, não têm responsabilidade com salvação e com a igreja dos outros. Irresponsáveis. Meninos vão ser seriamente esse ano ainda corrigidos pelo Senhor. Eles vão ser seriamente corrigidos pelo Senhor. Escuta o que eu vou dizer para você aqui. Senhor, me dê humildade, por favor, Pai. Deixe o seu servo perder humildade. Nós precisamos ser humildes. Pregar numa potência, pregar com uma verdade não é fácil, tá? Eu estou te pregando isso aqui com amor para você, tá? A exortação, ela tem uma frequência, ela tem um tom. Deixa o tom dela fim. E deixa ela atingir o alvo em você. Então quando seu pai e tua mãe estavam assim: filhinha, não faz isso, minha bebê, você está quebrando. Meu filho, não faz isso. Já vai para você falar, para de fazer esse negócio agora, rapaz. Tem tom, tem tom. Vocês são muito bem cuidados aqui dentro. Vocês são, sim, vocês são. Estou falando isso para o teu amor, para o seu aproveitamento. Nós vamos ter que valorizar a dimensão da salvação. Sabe o que Deus vai fazer aqui dentro? Sabe o que Deus vai fazer na vida de vocês? Ele vai começar a enriquecer vocês com a riqueza da graça e da glória. Quando o homem valoriza aquilo que é mais valorizado no céu,
O que mais custou para o céu, o maior preço pago, foi o sacrifício do Filho de Deus. Ele foi moído, transpassado por nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz caiu sobre ele. Então, peraí. Tem pessoas, após na terra, que já teve morte pior do que uma crucificação? Claro. Muito pior. Mas nenhum homem na terra carregou todos os pecados da humanidade, todo o sofrimento da humanidade sobre si. Só ele. Coroa da vida é para quem está combatendo o bom combate. Tem muita pessoa iludida, porque eles têm poder, eles têm uns dons e manifestam as coisas. Mas quando eu bato o olho assim, esse aí não prega o verdadeiro evangelho ainda. Eles estão preocupados se a pessoa está sendo salva nos cultos deles. Eles estão preocupados quem cai no poder, eles tiram e ficam gravando. Eles estão preocupados quantas pessoas vão cair no poder. Eles não têm preocupação nenhuma, têm responsabilidade nenhuma com a salvação de uma alma. Cheio de vaidade, essa molecagem por aí. Eu paguei um preço altíssimo desde o início do meu ministério até o dia de hoje. Eu sei a responsabilidade que me foi atribuída. Eu não carrego esses mantos, essas autoridades na terra em vão não, meu querido. Se você não sabe, o espírito dos homens mais ungidos do Brasil, e certas pessoas entram em contato comigo e falam comigo. A autoridade que Deus te deu. Eles gemem, eles tremem que eles queriam acesso a isso. Mas tem que pagar um preço muito alto. Um preço altíssimo. Minha mãe fez uma oração ontem e ela me entregou uma coisa assim. Ela saiu da boca dela, ela não percebeu na hora da oração. Ela falou algo, eu ouvi. Aí o apóstolo Davi Rebolo fala e profetiza a mesma coisa para mim hoje. Poucos homens querem batalhar pelo verdadeiro desígnio da salvação e da igreja do Senhor dos últimos dias na terra. Olha o que aconteceu comigo. Eu estava orando, estava no mover profético com o apóstolo, e de repente eu comecei a profetizar. Aí eu comecei a ver algo acontecendo na terra. Eu nunca tinha visto isso. Eu vi a noiva do Cordeiro, a igreja. Eu via muitas pessoas. E de repente eu começava a falar: Senhor, que as revelações da construção que foi feita a nova Jerusalém celestial começa agora a ser edificado sobre a igreja da terra. Aquilo que eles vão herdar no milênio, o que está chegando após o milênio, o que está vindo para eles, comece a ser edificado agora. Um grande muro de proteção sobre a igreja da última hora. Que as revelações da eternidade, as palavras da tua glória, as palavras mais poderosas, os fundamentos mais poderosos venham a ser dado à igreja brasileira e às nações nesses últimos dias, para ser uma muralha, a palavra da verdade e a salvação sobre a igreja na última hora. Fundamentos eternos. Fundamentos eternos. Palavras que vêm de lá são eternas. Vão te dar uma consciência, vão te dar uma boa consciência, vão te dar a verdadeira fé, vai te apoderar. Essas palavras são equipamentos. A palavra é apoderamento, a palavra é revestimento, a palavra é vida. A palavra da vida está sendo anunciada hoje nesse lugar. Tomem posse da vida eterna. Valorize mais a eternidade. Mostre para o Cordeiro o quanto você ama Ele, abnegando dessa vida na terra. Quem está comigo aqui? Da glória, da glória, da glória. Fala: eu provo o quanto eu amo Ele, o quanto eu estou me sacrificando pela minha salvação. Ande na dimensão da salvação. Se você vê que hora ou outra o seu comportamento está errado, se corrija. Se corrija. Tu vê que hora ou outra você, manquejou, volte. Pare de manquejar na fé. Hebreus diz, endireitai os vossos joelhos, parai de mancar. Fazei firme vereda por vossos pés. Porque estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha. Uma grande nuvem de testemunha. Estamos sendo observados se estamos santificando o nome dele nessa terra ou não. Somos uma igreja de Laodiceia. Que igreja nós somos? Somos Sarde? Somos o que? Éfeso?
Que tipo de igreja nós somos hoje? Quem nós somos? Essas 7 igrejas são pelo todo mundo, o mundo todo hoje. A igreja predominante hoje no mundo são as igrejas de Laodiceia, que estão famosas com bilhões na conta, comprando shopping na Singapura e estão se gloriando. Sou dono do shopping. Um dia, estava vindo um pregador, era novinho, estava na favela, morava na favela. Aí apareceu a pregação de um pregador de Singapura. Estou assistindo, acabo de assistir, o Senhor me chama para orar. Vou orar, Deus me leva em espírito dentro da igreja dele. Falou, vem aqui que eu vou te mostrar o que você não sabe dele. Senta no meio aqui, sentava no meio do povo de Singapura. O Senhor falou assim, olha para o povo, olha quem eles são. As palavras deles são lindas, mas olha o povo. Olha quem canta o povo. Eu via todo tipo de pecado, prostituição, bebida, alcoolismo. Eu começava a ver tudo que as pessoas estavam presas. Tudo que eles estavam presas. Um dia, mais jovem, apareceu um vídeo na internet de um profeta. Falei, nossa, que profeta, esse homem da África aqui é tremendo. O Senhor falou comigo na hora, ele é um falso profeta. Eu falei, Senhor, será que eu estou ouvindo isso? Ele é um falso profeta. Olha porque eu te chamei. Ore, entrei em oração, apaguei assim, ó, um sono, um êxtase. Apaguei, dormi. Fui levado em espírito. Eu entrava dentro de uma igreja. Eu vi um pregador pregando. Aí tinha uma janela aberta. Lá do lado de fora tinha uma menininha olhando o pregador. E eu ficava olhando o pregador e olhando lá. E quando ele observava que a menina estava olhando, ele ficava vaidoso. Cada vez mais vaidoso. Um canto começava a sair da boca dele e falou assim, eu te chamei para discernir as coisas, os movimentos mais profundos dos homens, do coração dos homens, para acabar com essa impureza dentro da minha igreja. Eu vou te revelar que aquele homem... Aí eu voltei em espírito. O Senhor falou para mim daquele homem, eu vou te mostrar que ele é um falso profeta. Naquele mês, aquele homem, e eu era novinho, morava em cima da casa dos meus pais lá na favela. Aparece um escândalo. Ele forjou uma ressurreição de um homem dentro da igreja. Só que pegaram ele. Ele teve que vir em rede nacional pedir, me perdoem, me desculpem. Não tinha como ele escapar. Deus falou que ia pegar ele para mim e pegou ele para mostrar para mim, um pobrezinho lá numa favela, que tinha crédito no céu, que orei para ver se era ou não era. Coloquei a palavra de Deus no desafio. Foi processado pela empresa, a funerária, que ele usou o logo da funerária. A funerária entrou em rede internacional e denunciou ele. A maioria dos milagres dele era falso. Vocês ficam encantados com profecia. Toma cuidado. O espírito da profecia verdadeira é o testemunho de Jesus Cristo. O espírito vai ficar falando que vai dar testemunho de você, que você é o quê? Só de você falar que a tua vida o quê? Jesus Cristo. Olha o nível do profético que Deus me desata aqui dentro. Quanta coisa Deus revela e me revela as naturezas espirituais para vocês aqui dentro. Quando Deus quer falar de alguma coisa terrena, algum processo, ele usa os vasos, ele fala com todo mundo aqui dentro. Mas ele falou comigo, toma cuidado com a distração, que muitos se corromperam em muitos países, na África principalmente, por causa dos dons. Deixaram de salvar o meu povo para ficar brincando com o povo. Ficam curtindo seus dons. Já falei, dom não salva ninguém, não nutre ninguém. A palavra salva, a palavra nutre, a palavra cura, a palavra liberta. Da glória a Jesus, Quem está comigo, da glória, da glória, da glória. Repete essa palavra comigo, fala, a fé na salvação é uma fé que conquista territórios. Fala, fé conquista territórios. Hebreus 10, 39, coloca para mim. Vocês estão recebendo essa palavra? Que bom. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Lê de novo. Nós, entretanto, não somos dos que regridem para a perdição, mas sim dos que creem e salvos seguem avante. Sabe o que significa isso? Falar fé? Ela me movimenta. A fé não te deixa estagnado onde você está.
Não adianta você dizer que está 3 anos de crente e nada está mudando a tua vida. Tem alguma coisa errada na tua fé. Se converte de novo, volta ao arrependimento de novo, pede o pastor para te dar umas varadas em você. Se ele não te dá, eu venho aqui e te dou uma cajadada. O cajado está ali, ó. Fala, a fé me coloca em movimento. A fé tem que movimentar todas as áreas da sua vida para o reino de Deus. A fé tem que movimentar você na terra. Fé não te deixa estagnado. Quando você estagna, você parou, você está se apostatando, você está abandonando a sua fé. Fé tem que te movimentar. Temos que ser melhores hoje, mais salvos hoje do que ontem. Eu tenho que olhar para você, eu tenho que ver mais salvação em você hoje do que ano passado. Eu tenho que olhar para o seu rosto e falar, estou te vendo uma mulher mais santa agora. Eu estou vendo um homem mais santo aqui na minha frente. O teu rosto mudou. Teu comportamento mudou, tuas ações mudou. Você está tendo fruto agora. Nós precisamos ver fruto de salvação. Fruto de salvação. Onde está o fruto da salvação da igreja? Comunhão, unidade da igreja. Eu vou te falar algumas coisas. Mas deixa eu assentar uma palavra de Deus na sua vida. Ele me ungiu, Ele me deu esse desígnio dessa palavra hoje. Esta é a palavra escolhida por Deus hoje para nós aqui. Esta é a palavra para privar vocês do pecado. Esta é a palavra para privar vocês dos laços do diabo. Esta é a palavra para proteger vocês esse ano. Ouça 10, 20, 30 vezes. Ouça, fique na dimensão da palavra. Escute, eu vou te dar um conselho. Faça isso para tu ver se não vai dar certo. Quando você estiver orando agora, por essa semana, você vai buscar Deus na dimensão da salvação. Você vai falar com Ele, Senhor, me mostra o valor, o gozo, a alegria da salvação. Aí a minha pergunta é, você tem alegria da salvação? Você tem alegria da salvação? Jesus nos ensinou a ter alegria no meio das tribulações. Ter bom ânimo. Eu vou mostrar o fundamento da palavra para vocês. Eu vou ensinar para vocês. Eu vou te doutrinar aqui hoje. Para preservar a sua vida. Para preservar vocês. Escute o que eu vou te ensinar. Pessoas que estão dentro da igreja. Não têm alegria na salvação. Sabe por quê? Elas não estão vivendo salvação. Os problemas, as diversidades, a tribulação está destruindo elas. Sabe por quê? Não tem fé na salvação. Quando você tem fé na sua salvação, meu querido, você está acima da tribulação. Acima do problema, cara. Se alegre na salvação. Dormia na favela, dormia no chão. Não era deprimido. Não vivia em ansiedade. Não ficava questionando a Deus. Com a minha esposa, dormindo no chão e dependendo da casa dos meus pais. Sabe o que significa isso? Eu buscava Deus orando, ficava na madrugada. Eu tinha alegria de fazer culto na igrejinha. Alegria, 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 alegria. Quem está comigo? Dá glória. Deus está salvando você aqui. Calma que você... Eu estou puxando você. Eu falei que a palavra transporta você. Ela muda a dimensão na tua mente. Ela muda quem você é. Deixa ela achar um repouso em você, a palavra habitar em você. Paulo diz para Timóteo que habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Colossenses, habite ricamente a palavra de Cristo em vocês. Habitar a palavra de Cristo. Eu estou fazendo que a palavra de Deus habite em vocês. Todo culto que você vem aqui é um maná para você que tu come. Habite essa palavra, ouça, continua ouvindo o pregador. Continua ouvindo o pregador, continua ouvindo o pregador, continua ouvindo o pregador. Vou parar, por favor, pare de andar aqui dentro, por favor, pelo amor de Deus. Vocês estão roubando a fé, a atenção das pessoas. Isso faz vocês fracassar. Os que estão em bebê, tudo bem, estou falando com aqueles que estão se movimentando em volta. Não se movimente. Isso aqui é para você, essa palavra. Você está perdendo uma frequência, uma conexão. Isso demora a sentar em você. Isso não é fácil, irmão. Isso é uma luta, um trabalho, irmãos. Honra meu trabalho aqui, eu estou trabalhando, deixa eu trabalhar bem. Hoje é um tipo de temor, de mensagem que nós temos que estar assim, ó. Deus está pegando você, eu estou falando sério. Tá bom, teu corpo está preparado para ser arrebatado? Seu corpo está preparado para ser arrebatado? Seu corpo está preparado para ser arrebatado? 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Está exposto e preparado em tudo, todo o vosso espírito, alma e corpo, conservados para o dia do Senhor.
O seu corpo já está na dimensão da incorruptibilidade. Esse é o problema, e as pessoas não estão crendo nisso. Está difícil. Agora, a era agora é a era das trevas. É a era que os pregadores, os homens de Deus terão que ter tanta competência, tanto poder, porque quando você vir, o diabo tentar fazer você fracassar, você entra aqui dentro, o fogo te pega, te renova, te levanta de novo. Os ministérios têm que estar preparados para trazer a dimensão da salvação dos últimos dias, porque agora é hora, está perto da trombeta tocar. A última trombeta, ela vai soar a qualquer momento. Jesus está voltando, Ele vai descer, esse corpo, essa alma, a minha dimensão de espírito tem que estar preparada para o arrebatamento. Eu tenho que estar preparado. Seu corpo tem que estar preparado, marido e mulher. Seu leito tem que ser imaculado. Você não pode ter sexo oral, sexo anal. Você tem que sair da prostituição dentro do teu lar. Tem que parar de se prostituir. Tem que parar de fazer aquilo que é iníquo aos olhos do Senhor. Isso está impedindo a sua salvação. Que o próprio Deus de paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fala, vamos batalhar. Fala, apóstolo, é muito trabalho. Fala, é muito trabalho. Mas estamos aqui para batalhar. A fé da salvação, ela coloca você com os seus olhos além do natural. Elas fazem você ir à frente, para olhar e enxergar as coisas não mais territoriais, naturais, mas coisas espirituais, sobrenaturais e eternas. Vamos começar primeiro pelo livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 1. Portanto, visto que fosse ressuscitado com Cristo, buscai o conhecimento do alto, onde Cristo está assentado, à direita de Deus. Avança. Pensai nos objetivos do alto e não mais nas coisas terrenas. Pois já morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Sendo assim, fixando nossos olhos, não naquilo que se pode enxergar, mas nos elementos que não podem ser vistos, que não são vistos. Pois os visíveis são temporais, ao passo que os que não se veem são eternos. Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 27. Por meio da fé, está falando de Moisés, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Coloca Almeida. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Avança. Pela fé celebrou a Páscoa, a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Exemplo. Resumindo, pela fé, Moisés abdicou-se do direito de ser chamado filho da filha de Faraó. Abandonou os prazeres momentâneos do mundo, das riquezas do Egito, porque ele via uma cidadania muito mais excelente, a Nova Jerusalém. Moisés teve uma revelação da salvação. Ele viu o reino eterno. Falou, opa, eu vou ficar aqui no Egito? Tá louco? Você precisa de uma visão clara da sua salvação. Você precisa ter uma experiência. Você precisa começar a olhar para a palavra de Deus e dar mais valor ao que as Escrituras diz, porque a eternidade está mais próxima do que nunca. Ou você vai passar no céu ou naquele outro lugar que ninguém quer ir. Ninguém quer ir para outro lugar. Porque muitos não querem o evangelho da salvação, o verdadeiro evangelho. Porque não é fácil, o evangelho não é fácil, porque tem cruz. E muitos não querem saber mais de cruz. Nós estamos numa geração que as pessoas assim, sabe qual é os vídeos mais assistidos na internet? Acho que você sabe, vocês devem saber, o pessoal da mídia sabe. Se você for colocar lá, qual é a maior estratégia do youtubista? 5 passos para melhorar a sua vida. 3 passos para solucionar o seu problema disso.
2 passinhos, mais um passinho, mais um bônus para você mudar a vida do seu marido. Aí os pregadores colocam lá 5 coisas que vão mudar totalmente a sua vida, que vai apoderar você, que não sei do que sei que lá. O pastorzinho tá na igreja, passa 10 anos apacentando a ovelha e 5 minutos e 5 coisas o vídeo vai solucionar a vida da pessoa. Não são passos, é um caminho. Não é só os métodos, é uma vida. O evangelho não funciona com métodos. O evangelho não depende de você ficar falando 7 coisas para mudar a sua vida. O evangelho é dedicação da vida. Ela só muda quando você sacrifica e crucifica ela. Deus não veio para mudar a sua vida, Ele veio para te dar uma nova vida. Ele veio te dar a vida verdadeira, a vida eterna. Ele veio te dar a vida do Filho dele. Jesus Cristo tem que morar dentro de você. Segura a minha experiência agora, segura isso aqui. Você tem certeza da sua salvação? Você tem certeza da sua salvação? Fala, estou lutando para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Apóstolo, você tem certeza da sua salvação? Estou lutando para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado. Eu não cheguei no nível de Paulo, falou, combati o bom combate, encerrei a carreira. Eu não encerrei minha carreira. Você não encerrou a sua carreira ainda. E a carreira não pode derrubar você. O seu ministério não pode derrubar você. A sua vida não pode derrubar você. Você tem que salvar essa vida. Temos uma jornada final agora, de poucos anos na terra. Queria eu ter um sonho e falar assim, poxa, vou ver o casamento, minha filha, você vou. Eu não consigo visualizar isso. Eu só visualizar a eternidade. Jesus, os últimos tempos, ajudar a minha família e vocês passar por esse período final e ver o arrebatamento. Maldito é o homem que só espera por Deus nas coisas desse mundo. As pessoas querem viver 50 anos nessa terra. O quê? Jesus, volte logo. Aí, vamos fazer um voto aqui entre vocês, pastores? Vamos fazer um voto aqui. Vocês fazem um voto comigo? Todo dia que vocês estiverem no tabernáculo, chore um pouquinho. Jesus, volta logo. Não queremos ficar aqui. Vamos fazer isso? Vamos honrar Ele, vamos honrar Ele. Aí ele vai olhar, poxa, tem uma igreja na terra que está pedindo para eu voltar finalmente. Finalmente tem uma igreja pedindo para Jesus voltar na terra. A igreja não ora pela volta do Cordeiro. E a Bíblia nos ensina, segundo Pedro, para acelerar o dia, a volta do Senhor. Como nós vamos acelerar isso? Orando, chorando, salvando, buscando salvação. Fala, Cordeiro, chega! Chega! Irmãos, meu sonho não é ser rico, irmãos. Meu sonho não é ser o cara conhecido do Brasil. Não tem nada a ver com isso, irmão. Eu não tenho nada desse tipo de sonho, não tenho nada desse tipo de cobiça dentro de mim, irmãos. Eu não tenho sonho de ter um canal de tantos milhões, nem eu queria dizer os dados que eu sei fazer. Eu tenho as melhores estruturas de campo de tudo aqui dentro, em cima, você possa imaginar. Estou chegando agora que o Senhor falou, agora eu quero que você faça agora isso. Eu só estou obedecendo tempo a tempo. Mas meu coração não está nisso, cara. É saber que alguma alma vai ser alcançada, isso me satisfaz. Eu fui um homem que eu conheci e estou ainda conhecendo Jesus. Aí se eu te falar, aí na madrugada, eu falei, Senhor, Ele me deu uma permissão hoje. Essa permissão me deu uma condição de fazer todos os meus questionamentos. Questionamentos, mas de maneira humilde e simples. Tudo que Ele me falou todos os anos, me foi dado a autoridade de falar diante dEle. Me foi aberto um tribunal no céu. O guardião falava comigo, você está diante do Altíssimo. Falei, sim. Estou aqui para falar. Ele sabe que eu estou falando. Eu comecei a falar com Ele. E Ele me concedendo. Ele falou, tá bom. Vai acontecer isso agora. Falei, sim. Haverá um preço assim. Falei, sim. Tome cuidado. E avisa eles. Porque quando se multiplicar as grandezas, a sua fraqueza na carne vai aumentar. Cuidado. Achar que depois
tem regional que pode fazer alguma coisa. Ali está o laço. O Senhor falou para mim, o grande problema dos megas, os grandes, cai na própria grandeza. Porque ela vai expor ainda mais a sua carne. E se você não estiver morto, você vai cair. Os seus dons expõem quem você é. A sua unção expõe quem você é. Se tem um cara que quando ele é orgulhoso, você vê ele pregando no altar, tu já sabe que ele é orgulhoso. Você sabe. Você que é espiritual, você discerne todas as coisas. É verdade, né? A gente sabe. Até você mesmo, quando você erra, você sabe como você errou. É bom que você é humilde e você reconhece. Aí, eu fiz uma pergunta a ele assim. Eu quero te ver. Eu quero ver a sua imagem e a sua semelhança em mim. Me permita me ver. Aí, por causa que eu falei isso, aconteceu algo no mundo espiritual muito rápido. Eu via intercessores, espíritos, intercessores, guardiões desciam. Desceu o apóstolo Davi Rebolo, todo mundo fazia uma corrente. Oh, Altíssimo, tenha misericórdia. Aí, eu estou lá. Mas daqui a pouco, já estou no espírito. Eu estou olhando na frente, que na minha frente, um homem. E parecia ao mesmo tempo um espelho, mas não era um espelho. Como se fosse um espelho. Por isso que Paulo fala, como se fosse por um material espelhado, mas não é um espelho. Eu olhei, e quem era? Era uma pessoa que vocês falam muito o nome dela. A pessoa mais linda, mais famosa desse mundo, Jesus Cristo. Aí estava ali. Só que quando eu olhava para ele, eu tinha pedido para ele fazer o quê? Mostrar a sua imagem, sua semelhança em... Aí quem que eu estava olhando aqui? Não era eu. Eu vi o rosto de Jesus. Aí quando eu ficava olhando para o rosto dele, era o meu rosto misturado com a face dele. Eu sabia que era eu e eu sabia ao mesmo tempo que era ele. Eu vi um tipo de um sofrimento espiritual aqui assim. Eu vi a barba, minha barba ali, só que mais cheia nele. Eu comecei a ver o rosto, o cabelo dele. E ficou assim para mim assim. Parado por um bom tempo. E eu olhando a semelhança, a imagem dele em mim mesmo, nele. Misturado. Fala, você é isso aqui em mim. Você está se tornando ainda mais parecido comigo. Continue. 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 Continue progredindo na sua salvação, na sua comunhão com Jesus Cristo. Cada dia mais você tem que se parecer com Jesus. Quanto mais você se parece com Ele, eu sei que você está sendo salvo. Mano, a coisa está feia. Nós não estamos vendo pessoas nem nas vestes, certos homens que se diz profetas, representar o Cordeiro que é santo, que tem vestes salpicadas de sangue, que tem a túnica que cobre todo o corpo dele, pessoas com nudez em cima do altar, mostrando peito, mostrando músculo, mulher mostrando quadril, mostrando busto para fora e cantando em cima do altar, cheio do diabo, cheio de Jezabel, encantando o povo, e o povo aplaudindo, e os homens babando, e as mulheres olhando para os homens, essa pouca vergonha. Essa pouca vergonha. Porque não pregaram o verdadeiro evangelho. Corruptos. Está trazendo, sabe o que para o povo? Lascívia. Lascívia. Cobiça. Lascívia. Cobiça. Se nós não falarmos sobre essa coisa, daqui a pouco tropeçamos. Ou falamos e temos que nos comprometer com a palavra da vida aqui. Temos que pregar a verdade. E temos que nos comprometer com ela. Ela me compromete. Então cada vez que eu prego mais verdade para você, fica mais estreita ainda para mim. A espada com os 2 gumes aqui primeiro. Essa palavra salva mim, salva vocês. E temos que continuar pregando. Orem, outros vão voltar nela. Porque nós temos que passar 1, 2, 3 anos, 4 anos aqui dentro, vivendo em santidade, e vocês não caem em adultério e prostituição. E nem vaidade ministerial, daqui a pouco você achando que é melhor que...
Continua na humildade, continua na salvação. Vocês vão ser muito ungidos, já são ungidos. Vocês já são ilustres, irmão. Vocês são uma bênção já. Você só vai ter mais alegria na sua salvação. Você vai voltar para a alegria da salvação e não vai ficar dando mais tanta vazão para os problemas e tribulações. Calma aí. Eu não encerrei a palavra. Anote. Me permita falar algo para vocês, sim ou não? Sim. Então, sabe por que muitos não seguem o evangelho verdadeiro da salvação? Porque tem cruz. E quando tem cruz, tem preço a ser pago. Não querem pagar o preço. Fala, muitos não querem pagar o preço pela salvação. Fala, evangelho para quem quer ser justo. E o justo viverá pela fé. Porque as pessoas não querem submissão, não querem abnegação, porque elas querem as coisas fáceis. É o que eu estou falando dos YouTube aqui, ó. Eu volto ao mesmo assunto. E fecho aqui. Quais são os vídeos que as pessoas mais querem assistir na internet? Vídeo para ter solução fácil e rápido. Antigamente o vídeo você tinha a paciência de assistir meia hora, 1 hora. Cada vez as pessoas estão mais impacientes, quer as coisas mais curtas, mais rápido, mais processadas, passo a passo. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Posso continuar? Então, qual o verdadeiro preço para as pessoas que estão dentro do evangelho, que não levam uma mensagem dessa série? 2 Tessalonicenses, vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Vamos ver o preço. Não, coloca no versículo 6. De fato, é justo diante de Deus que ele retribua com aflição os que vos causam tribulações. Vamos lá. E quanto a vós, que sois atribulado, vos dê pleno alívio, bem como a nós, assim que o Senhor se revelar no céu, com seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Avança. Ele punirá os que não conhecem a Deus, os que não são submissos ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Avança. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Esse é o preço. Esse é o preço que se paga por não levar o evangelho a sério. Esse é o preço que se paga de ficar orgulhoso na igreja, ficar julgando pastor, ficar julgando todo mundo, achar que é dono da verdade, não ter respeito a ministros santos de Deus no altar. Esse é o preço que se paga. É um preço altíssimo. O preço eterno, da perdição eterna, da salvação da sua alma. Eu temo diante de Deus isso. Eu tive experiências de ser levado do inferno. Eu já vi o inferno, um pouquinho dele. Eu tive experiências sinistras em arrebatamento. Como é que eu consegui manter, como é que Deus me manteve desde a minha adolescência? Eu estou te falando, hoje está batendo 18 anos, desde que eu fui consagrado na igreja até agora, 18 anos interruptos buscando ao Senhor. Fui consagrado aos meus 17 anos de idade. Comecei a pregar com 17 anos de idade. Frequentava a igreja desde criança com minha mãe. Conheci um pouco do mundo, pouca coisa. Não conheci o mundo. Mas eu me sacrifiquei para vencer o mundo. E tive que ir embora até chegar aqui. Uma jornada muito difícil, lógico. Mas Deus foi me dando revelações. Ele me revelava os últimos dias. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu me lembro disso até hoje. Eu tenho um sonho lúcido na minha vida. Eu já vi os últimos tempos da Terra. Eu vi o anticristo, eu via o sistema das trevas, eu vi os aviões caindo, eu vi as guerras mundiais. Tudo isso eu já tinha sonho desde criança. Eu via criança tendo relação sexual com adulto. Em sonho eu via isso. Nos últimos dias. Mas Deus me protegia porque era Ele me mostrando a corrupção dos últimos dias. E tudo me assustava. Eu ficava assim. Oh, meu Deus! Eu via o mundo caindo, o apocalipse. Eu via as crianças, eu via o mundo, eu via o inferno. Eu via as coisas acontecendo. Eu via nos noticiários falando das catástrofes. Eu via os terremotos, eu via tudo isso. E não era só uma vez que eu tinha esse sonho, meu querido. Eu tive várias vezes esse mesmo sonho. Era o meu chamado. Eu estou aqui pregando hoje para você. A grande escolha, eu fecho aqui a palavra para vocês. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. E hoje invoco o céu e a terra como testemunho contra vós. Que vos apresentei claramente diante de vós os caminhos da vida e da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que vivas plenamente vós e a vossa descendência. E a pergunta é, você está vivendo, vai na igreja, mas que caminho você está vivendo? E há uma escolha a ser feita todos os dias.
Há uma escolha a ser feita. E principalmente no momento que você está passando por tribulação e tentação na terra. Você sempre tem que escolher o caminho da vida e a sua salvação. Porque é o momento que o inferno vem te tentar para te roubar da sua salvação. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Já falei, mas eu quero te falar uma palavra ainda mais séria. Apocalipse 20, versículo 11. Quem não está andando na dimensão da salvação, quem não se preocupa com santidade, que não está nem aí por oração, que não quer saber de vida santa, que não quer saber do verdadeiro Evangelho, é isso aí, ó. Em seguida, observei um grande trono branco que estava assentado sobre ele. A terra e o céu fugiam da sua presença e não foi achado lugar para ele. Coloca um som de fundo agora, porque eu sinto uma unção, algo vai começar a acontecer aqui dentro. Eu vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Abaixa um pouquinho. O mar entregou seus mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele haviam. Um por um foi de acordo com o que tinha feito. O mar entregou seus mortos, e a morte e o Hades entregaram os mortos. Então quer dizer que tem gente presa no mar. Outros estão presos na morte e outros estão presos no Hades. São dimensões diferentes. Esperando e aguardando julgamento. Então, o Hades, o inferno e a morte não é o último estágio. É um lugar de atormentação e espera, escuridão, punição. E olha lá, avança, foram julgados. Então, é outro fundo. A morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, aqueles cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Isso está chegando. Está chegando o dano da segunda morte, e fica um monte de adolescente, filho de crente, rebelde dentro de casa. A Bíblia diz que os desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, prostitutos e mentirosos ficarão de fora do reino de Deus. Eu vou continuar lendo. Ficarão de fora. Filho rebelde que desrespeita pai e mãe, não quer saber de ir para a igreja, quer viver na internet, viver com os amiguinhos, fica brincando com a própria vida, não há acepção de ninguém. Eu tremo diante dessa palavra. E Deus, conforme no livro de 2 Pedro diz, Ele não veio ainda, porque Ele está dando tempo, porque Ele não quer que ninguém se perca. Livro de 2 Pedro, capítulo 3, procura para mim essa passagem exata aí. Então, fala o dano da segunda morte. O prazer momentâneo de um pecado, um adultério, de uma fornicação, de uma ganância por dinheiro, ele pode satisfazer sua carne por alguns minutos, mas você vai colher o fruto amargo por resto da sua vida, das consequências que esse pecado vai causar com você. É melhor você parar agora. É melhor você se reconciliar com sua esposa agora. É melhor você sair de frente da pornografia agora. É melhor você pagar a quem você roubou. É melhor você pedir perdão àqueles que você falaram mal. É melhor você se arrepender agora e perder a sua razão, mas ganhar o coração de Deus e ganhar a sua salvação. É melhor você perder o prazer carnal do que perder a alegria da vida eterna. É melhor. Eu sei, se Deus está falando aqui, Ele não fala só com vocês aqui, mas com todos que estão online, com todos que vão ouvir essa palavra depois. Aquele que é santo, santifique-se mais. O Senhor não atrasa em cumprir a sua promessa, como julga alguns.
Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para conosco. Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. A minha pergunta é, você está 2 anos do Evangelho, mas nunca teve um constrangimento, um arrependimento de pecados. Eles vão e vêm de dentro das igrejas, mas arrependimento produz transformação, mudança, confissão. As pessoas, elas vão, elas vêm, como se fosse de ferro, eterno, como se fossem imortais. Essa vida terrena não é imortal, mas a vida da alma é imortal. E aonde você vai passar a sua eternidade? Que tipo de cristianismo vocês estão seguindo? Esse cristianismo moderno. Me desculpe, não estou te falando de todos, estou te falando daqueles que você sabe muito bem, que está levando uma geração inteira à distração, a pular, a ficar brincando. Não, vamos pregar no estilo da geração para ver se a gente ganha geração. Prega no estilo do reino do céu, meu querido. Prega arrependimento, prega batismo de fogo, prega compromisso, prega santidade. É melhor. É melhor que alguns se escapem que uma multidão que fica se enganando. Há muitos se enganando. Graças a Deus, aqueles estão acertando. Se essa palavra serve para quem tem que ir, ela vai. Amém, amém. Não estou apontando, estou falando em nome de ministério, estou te falando que está assim e ponto final, e é verdade. Quantos vídeos apareceu para mim, pessoas mandam para mim, pô, culto da novinha, funk dentro da igreja, e não é funk gospel não, hein? Culto da novinha. Casa da worship, não sei o que lá daqui, vem pro culto da novinha. Tá cheio de igreja com esse nome aí, não estou apontando uma específica não. Mas tá cheio de culto da novinha, cheio de aberração. Apresentação de funk nas coreografias das menininhas da igreja. Quem é que tá querendo ver esse negócio dentro da igreja, irmão? Coloca lá no YouTube que você vai ver. Se é verdade ou não. Isso é uma aberração. Quem está comigo aqui dentro? Fala glória a Deus. Apocalipse. Aumenta um pouquinho o som de fundo. Quem está comigo fala obrigado, Jesus. Capítulo 21. Versículo 4. Versão King James. Ele lhe enxugará dos olhos todas as lágrimas. Toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor. Portanto, a antiga ordem está encerrada. E aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E aquele que escreve isto, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está realizado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A todos quanto tiverem sede, lhe darei de beber graciosamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Portanto, aos covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que praticam imoralidade sexual, os bruxos e ocultistas, os idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será o lago de fogo, que arde perpetuamente em meio ao enxofre. Esta é a segunda morte. Você está me ouvindo? Fala o dano da segunda morte. E escute o que eu vou te ensinar agora. Satanás tem travado uma batalha terrível para destituir muitos da salvação. Por causa dos escândalos dos últimos tempos. Fala, escândalo dos últimos tempos. Mateus capítulo 24. Versículo 10 ao 13. E vou fazer um resumo e vou te mostrar algo. Aí vocês vão me dizer que nível que está a igreja do século atual na salvação. Espere que eu vou mostrar algo para vocês.
Nesta época, exatamente nesta época, fala, nesta época agora, muitos ficarão escandalizados. O que mais tem hoje é escândalo, é verdade, não é? Olha o que o pastor fez da igreja, olha o que aquele homem fez, olha o que aquela irmã fez, olha o que eles estão fazendo, olha. Está todo mundo escandalizado. O escândalo é uma das obras que Satanás ele usa para trazer tropeço, para que as pessoas desistam e desacreditem da fé. Só que tem um problema. Muitos estão desacreditando não só do homem, mas da própria fé. Ela se escandaliza com o homem e não quer saber mais de igreja. Irmãos, santos e profanos existem. No meio do trigo tem joio. Satanás só falsifica porque ele sabe que o verdadeiro tem verdadeiro valor. Só tem tênis da Nike falso porque o verdadeiro deram valor a ele. Está cheio de falso por aí usando aquilo que são coisas verdadeiras, mas estão corrompendo o caminho. Mas você não pode tropeçar nesse engano. Você tem que aprender a ser mais humilde. Tem muito para ser salvo em você ainda. Quando nós julgamos, também somos julgados. Então quando você tem a competência de julgar alguém e avaliar alguém, na mesma balança você entra. E toma cuidado para você não cair na reprovação. Fala, somos julgados quando julgamos. E escute agora. Satanás cega as pessoas para elas não verem as consequências das suas escolhas. Fala, há um preço por seguir a Jesus, mas há um preço muito maior por não seguir a Ele. Você paga um preço para ter santidade. Sua carne, seus desejos, suas emoções, elas querem algo. E você fala, não! Dói. Mas dói mais você satisfazer a tua carne. Dói muito mais você perder o casamento que você tem do que você lutar por ele. A dor são feridas às vezes irreversíveis. Só que as pessoas não querem batalhar. Elas querem que tudo funcione do jeito delas, na hora delas, do jeito delas, na facilidade que elas querem. Se tivesse uma varinha de mágica, eu colocasse na tua cabeça e falava 3 passos para você ser uma vida perfeita, eu faria isso. Mas é uma vida de abnegação, justiça é o caminho dos eleitos. Você fala, eu tenho que andar no caminho dos eleitos. Então escuta isso aqui que eu vou te falar. Eu vou te mostrar agora, bem rápido, para provar para vocês que nós estamos ainda nas primeiras 2 letrinhas da palavra salvação. Deus falou para mim e Ele está me provando isso. Ele falou comigo e me abriu o entendimento. Eu estava orando, tomado um profético ali, falando com o apóstolo Davi Rebolo, e comecei a falar com ele profeticamente, falar, e sair essas coisas de mim. Sair essas coisas espirituais de mim, essa revelação. Ele ficava em silêncio me ouvindo. Eu falava coisas de espírito profundas. Você está tocado com essa palavra? Você está, Milena? Algo vai vir para te cobrar, para saber o que você quer. Você foi vista. Fica atenta. Fique muito atenta. Quando eu falo com uma pessoa no altar, observa-te. Eu não vou muito nas casas de certas pessoas, porque às vezes elas não suportam depois. E nem pode alguém pisar na minha casa, porque o que eu carrego é muito sério. Vocês acham que é um homem entrando? Só um homem. Eu cansei de ter experiência com isso. Porque tem algo que vai ser entregue, mas acelera um processo na terra. Só ficar atento. E escute. Primeiro ponto. Vê outro fundo, filho. Vou te mostrar aqui agora aonde nós vamos chegar daqui. Eu acho que em 3 anos nós alcançamos isso aqui. Eu acho. Eu vou tentar por isso. Eu vou batalhar por isso. Mas vamos lá. A primeira coisa que a igreja tinha, olha o nível da salvação que tinha na igreja primitiva. Vamos falar dos primeiros cristãos, como nosso modelo original. Primeiro, comunhão radical e generosidade. Atos capítulo 4, versículo 32 e 35. Coloca para mim. Não, coloca Atos capítulo 5. Isso, capítulo 4, versículo 32, vai.
e da multidão dos que creram, um só era o sentimento e a maneira de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seus bens que possuía, mas todos compartilhavam tudo entre si. Segura esse versículo aí. Aumente só um pouquinho o fundo agora. A mensagem extensa, agora eu tenho que levar você tem que te conduzir. Isso aqui é uma dimensão de salvação. Significa que aquilo que nós vamos ser no céu, como irmãos plenos, teremos plena comunhão, eterna comunhão. Parte disso já tinha sido revelado, porque Paulo diz, em parte somos, em parte profetizamos, livro de 1 Coríntios capítulo 13, em parte, até chegar aquilo que é completo. Então hoje, se eu sei que eu estou no caminho de salvação, parte da minha eternidade já é daqui. A eternidade eu já estou vivendo ela já. Eu não estou fora da dimensão da eternidade, eu vivo ela todos os dias. E porque eu sei que eu vivo ela, eu não me corrompo, eu não me deixo ser seduzido pelo mundo. Eu vivo uma dimensão onde eu estou com Deus, protegendo a minha casa e a minha família. Protegendo vocês, trabalhando pelos desígnios eternos, por coisas eternas. Eu não estou trabalhando por coisas temporais, terrenas e perecíveis. Fazemos coisas para os desígnios eternos e proteção eterna da igreja. Então escute isso aqui. Era um só sentimento e uma maneira de pensar. É o que Paulo fala no livro de Filipenses capítulo 2. Tem em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Haja em vocês um só sentimento, uma mesma maneira de pensar, de agir. Significa que existe um nível da salvação, pastor Tiago, que nos coloca em igualdade. Significa que quando nós estivermos sendo cada vez mais salvos, você não vai se achar melhor do que ela, nem ela é melhor do que você. Significa que há um respeito, haverá uma concordância, haverá um tremor, um temor, porque esse aqui é o nosso semelhante. E a Bíblia, ela reprova e condena quando você fala mal do seu semelhante, você fala mal de Deus, contra Deus. E olha, isso mostra que a salvação era entendida como a salvação era entendida no meio da igreja primitiva. Então vamos lá. Fala unidade e generosidade. Então significa que se nós temos uma verdadeira unidade, eu vou te socorrer na tua tribulação e você vai me socorrer na minha tribulação. Paulo fala exatamente sobre isso para Coríntios. Ele fala exatamente isso para a igreja. Para que no momento das tribulações eu possa socorrer quem está passando por necessidade. Só que hoje, o egoísmo, o individualismo, é cada um por si, Deus por todas. Morra outro irmão. Não quer saber, só alguns têm um coração assim, que se preocupa com o irmão está saindo se precisa um dinheiro da passagem. As pessoas têm carro, estão indo para a mesma localidade, nem perguntam se quer uma carona. Não compartilhamos as coisas. Ficamos individualistas. E nessa, o Hebreus diz, sejam hospitaleiros. Porque às vezes você está recebendo um anjo na tua casa e você não sabe. Hoje em dia nós estamos naquele modismo, naquele engano. Não, hoje é perigoso, tudo é perigoso. Bom, sempre foi perigoso, pelo amor de Deus, querido. Sempre foi perigoso. É que agora tem mídia para você ficar olhando e ficar com mais medo ainda. Sempre morreu gente, sempre foi perigoso. A gente fica dando desculpa. Você não tem mais discernimento de espírito, não? Quando Deus envia, você tem que receber na tua casa. Hora ou outra, você tem que dar um prato de comida para um pobre que está perto da tua casa. Eu não tenho um pobre, não tenho um mendigo morando perto da minha casa, estou morando aqui, mas quando estou no Rio, estou num lugar, estou fazendo missão, eu levo comida na casa deles. Eu abençoo eles. Eu abençoo meus irmãos da igreja. Sustentamos famílias e mais famílias, irmãos. Eu nem precisava fazer isso. Eu não precisava fazer isso. Meu ministério cresceu debaixo de sacrifício financeiro imenso até o dia de hoje. Cada ano multiplica, cada ano vem mais gente. Mais pessoas para trabalhar para o reino. Eu estou repartindo, trabalhando. Hoje, só para você ter uma noção, são bases só de 60 mil, só de salário. Você sabe como a igreja pagar 60 mil só de salário? Eu tenho obreiros pagando, sabe quem? Ajudando meus missionários, famílias que estão no Nordeste. Famílias que estão no Rio de Janeiro, famílias que estão aqui, famílias que estão em outros lugares. Mas são pessoas justas.
Eu podia estar recebendo um bom salário, mas eu estou distribuindo para eles. E você não sabe disso, você não vê isso. Um bispo meu da igreja é mais bem pago do que pastores da Universal, de megas igrejas de outras que eu vi o salário. É uma pouca vergonha o que esses pastores fazem. Isso é miséria, foi colocar o povo na miséria. Pouca vergonha. Você tem uma igreja justa, agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por isso. Compartilhamento de bens significa, irmão, que quando a dimensão da salvação estiver cada vez mais forte na gente, nós não ficamos mais presos no celular, nem no sapato, nem isso aqui. Um dia um irmão meu falou assim: cara, que tênis bacana. Eu tirei do pé e falei: seu. Não, cara, toma, é seu. Eu fui pra casa descalço. Ele falou: poxa, eu tava precisando de um tênis, cara. Exatamente desse. Eu queria um tênis desse. Eu tirei meu pé, toma, é seu. Quantas coisas já fiz pros outros? Você acha para me ter um carro do ano? Quantos carros já dei? Você sabe disso? Quantos carros já dei? Você não sabe. Você não sabe quantos carros já ofertei para irmãos? Pegado minhas finanças dos meus livros. É dano que se recebe. É dano que se recebe. Tu dá o que tu pode e Deus te acrescenta o que você jamais poderia. Jamais poderia ter o que eu tenho, se não fosse Deus na minha vida. Eu não trabalhei para isso. Eu sacrifiquei por isso no reino da glória de Jesus. Alegria e perseverança em meio à perseguição. Então, primeiro ponto, quero saber aonde está a dimensão da salvação nas igrejas? Aonde está a unidade e compartilhamento? Um só pensamento, um só sentimento. Ninguém do que tinha falava que era só seu. Opa, esse celular aqui não é só meu, esse sapato não é meu. Isso aqui é meu. Qualquer momento vai ser para alguém. Eu vivi assim, eu cresci assim. Toda vez que eu vou assim comprar uma roupa nova, eu penso em alguém. Às vezes eu compro uma blusa para algum irmão, se eu tenho condição. E quando não, eu pego minhas outras blusas boas e dou para alguém. Eu dou outras roupas. Eu compartilho, divido. Eu aprendi a ser assim, doador. A igreja verdadeira está vindo aí. A noiva está sendo restaurada. E vai chegar um tempo que vai ser necessário ajudarmos e socorrermos uns aos outros aqui dentro. Está chegando um tempo. Nós vamos voltar à plenitude do evangelho, pastor, que a gente nunca viveu antes. E o povo duvida o que eu estou pregando. O povo ainda duvida. Filho, é visível, já está acontecendo e o povo não está entendendo. Cada vez a opressão financeira está maior. É tanta necessidade do povo que não é fácil. Você talvez nunca trouxe 1 quilo de alimento para cá, mas tem várias famílias que pegam a cesta básica aqui e você não sabe. Que depende, que tem necessidade. Você sabia que tem pessoas pobres aqui que não tem nenhum salário, mas não falta um culto aqui dentro? E vem de longe? E Deus provê para elas? Você sabia disso? Estão desempregadas, mas nunca falta culto. Fé. Anda por fé. É igual eu quando era pobre, andava quilômetros para ir para a igreja. Às vezes R$2 vinha, eu pegava uma Kombi e ia para a igreja. Quando tinha, glória a Deus, quando tinha eu ia a pé. Eu lutava, eu sacrificava. Hoje, se não tem um ônibus, se não tem um carro, a pessoa não quer nem saber de ir para a igreja. Não, meu carro está com problema, não vou para a igreja não. Ah, você não pode pegar um metrô não, pode pegar um trem, pode pegar um ônibus igual você pegava antes não, né? Você perdeu a simplicidade, né? Quando você não tinha impedimento, mas depois que Deus deu, agora para ir na igreja você depende de um carro. Você perdeu a fé, meu querido. Desculpe, você perdeu a fé. Você está muito enganado com isso. Estou muito enganado com isso. Esse é o problema. Fica no conforto do materialismo das coisas. Se você não anda em abnegação, meu querido, vou te falar a verdade. Ora, ou deixa o carro em casa, pega uma van, pega uma coisa, vai andar com os irmãos para você se sentir um pouco mais humano. Volte a ser mais humano. Volte a sacrificar um pouco mais da sua vida. Porque isso gera muita vaidade na gente. Ficamos criando dependência em coisas humanas e deixamos de nossos compromissos com Deus por causa de dependência de coisas humanas. Você está entendendo o quanto nós estamos vacilando na salvação? Quantas pessoas estão vacilando? E se eu não falar essas coisas, continua no engano e o povo não enxerga essas coisas, cara. Não enxerga. Tu não tinha carro, mas tu via todos os cultos. Depois que passou a ter carro, vê um culto ou outro. Não vou gastar combustível. Toma vergonha na sua cara. Isso é perigoso. Você está arrumando problema para a tua vida. Você está arrumando problema para a sua vida. Eu sempre faço aquilo que me santifica. Vou para o Nordeste. Vou andar no meio dos carros simples. Vou andar a pé. Fico no meio deles. Vou me santificando, regando aquelas minhas raízes da humildade. Hora ou outra eu sumo, vou lá para o monte do Rio de Janeiro. Não escapo o monte, fico andando no carro com os irmãos de carona. Deixo o meu guardado. Eu volto cheio de bênção.
no alto renovado, na humildade, na natureza de servo. Vocês têm que parar um pouquinho pro monte e orar. Vocês têm que pegar um cajadinho, vocês têm que ser mais simples. Um dia, o apóstolo Davi Rebolo estava orando por mim e falou assim: Senhor, este homem foi regado pelo orvalho do céu. Quantas noites ele passou debaixo de chuva? E o Senhor me fala que ele tem um cheiro do orvalho. Ele é digno de ter a unção que você está dando para ele. Ele é digno. Qual é o seu cheiro? Você cheira sacrifício. Somos sacrifícios vivos. Aonde você está sacrificando pela sua salvação? Olha o que a igreja primitiva tinha que nós não temos. Olha a salvação que estava operando neles. E vê se isso aqui está operando na igreja aqui brasileira. Alegria e perseverança em meio à perseguição. Coloca aí, Atos capítulo 5, versículo 40. E as palavras de Gamaliel convenceu eles, então ele estava no concílio, tá? Gamaliel no concílio dos judeus, mandaram trazer os apóstolos e ordenaram que fossem açoitados. Depois exigiram que não falasse mais do nome de Jesus e deixaram sair em liberdade. Próximo versículo. Os apóstolos se retiraram do sinédrio, contentes por haverem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Hoje, tem uns crentes pentecostal aí, meu filho, que é perigoso. Se o vizinho vai lá e fala alguma coisa, a pessoa quer... Tu vai ver, meu Deus, vai mandar um anjo, vai cortar tua língua, vai arrancar a tua cabeça e vai chutar no abismo ainda. Eu vou dobrar meu joelho no chão, tu vai ver assim, meu Deus. Só falta manifestar na hora que tá falando. Eu nunca vi tanto ódio, mano. O pessoal não pode suportar uma calúnia, não pode suportar uma perseguição. Já quer que Deus mata logo. Arranca a cabeça. Vai ver só, crente com espírito de vingança. Eles acham que tem o Espírito Santo, eles não conhecem o Espírito Santo. Foram ativados no dom, mas não conhecem a natureza do Espírito Santo, quem o Espírito Santo é. Quando eu conheci o Espírito Santo, ele mudou minha vida. Eu nunca mais fui o mesmo. Você não consegue mais odiar as pessoas. Você que está salvo, você não consegue mais odiar ninguém. Se eu não pregar isso, mano, o pecado fica oculto ainda nas pessoas, elas não enxergam. Os apóstolos se consideraram, saíram felizes porque foram considerados dignos de padecer, ser açoitado pelo nome de Jesus. E você ainda recebe uma varada do seu pastor, uma exortação, você ainda quer ficar bravo comigo? Porque a irmã não fez aquilo, porque isso aqui, porque alguém fez... Era pra mim pegar aquela bandeja, a irmã pegou na minha frente. Não quero saber mais de ir pra igreja. E rapaz, não é que é assim às vezes? Os irmãozinhos assim. São pequenas coisas, as pessoas murmuram. Se sofre uma tribulação no serviço, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Ai, meu Deus. Imagine Jesus falar, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Porque eu estou morrendo para aquele indivíduo que não vai dar valor depois. Vocês estão me entendendo o que eu estou falando? Será que vocês não podem desenvolver uma salvação no nível que você suporta um pouco mais de tribulação e perseguição, não? Se está perseguindo é porque está dando fruto, é porque você está certo. Suporta. Às vezes você vai ser perseguido dentro de casa. Eu não aguento mais ir para a igreja. Quanto mais eu vou para a igreja, mais o meu marido manifesta o Leviatã, o Beelzebub e o lobisomem. Mas é verdade, não é? Não, fala a verdade. Um dia você já foi pego nisso, né? Fala a verdade. Um dia você foi murmurento, né? Foi. Pô, Deus, eu dou dízimo na igreja, eu levo oferta. Olha agora, fui demitida. Aí murmura antes do tempo, meu filho, eu te fiz ser demitido para ganhar uma rescisão porque eu tô abrindo uma porta maior, tu já tá reclamando do tempo, perdeu a porta, sai. Nada julguei antes do tempo. É o que Paulo diz. Nada julgueis antes do tempo. Calma. Você não sabe que essa tribulação vai promover uma grande promoção na tua vida, não? Não teve uma tribulação, uma perseguição que eu não passei que só me levou na minha vida. Nas épocas eu mais fui perseguido, que o povo se levantar comigo, coisa acontecer contra mim. Opa! Vou crescer. Só bênção, meu querido. Só vitória. Só suporta porque o negócio, a pressão é grande. Suporta a pressão, porque depois vem a bênção. Vem a aprovação da glória de Jesus Cristo.
Ó, quem já foi apredejado por alguém na vida? Levanta a mão, sério, mãe, levanta a mão. Quase todo mundo aqui? Levanta mais um pouquinho. Pronto, agora olha pra trás, que tá na frente. Não, levanta a mão todo mundo. Aí pronto, quase todo mundo aqui, né? Mentira. Quem tacou pedra em você? Rachou a cabeça, fez cicatriz, cadê? Coloca aí pra mim Atos capítulo 14, versículo 19. Coloca aí. Vocês estão cheios de frescura, vocês são tudo frescurento. Ah, tô sendo aprendizado. Aprendizado o quê, rapaz? Aprendizado aquilo ali, ó. Você fala que é aprendizado. É uma vergonha, meu Deus do céu. E chegaram, porém, alguns judeus de Antioquia, de Icônio, tendo persuadido a multidão, apredejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, supondo que estivesse morto. Tacaram pedra, não querer mais paralelepípedo no homem, o homem... Avança. Contudo, quando os discípulos se reuniram em volta de Paulo, esse se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, partiu Paulo com Barnabé para Derbe. Cara, ele foi apredejado ali, ainda levantou e voltou. Rapaz! Mas olha ali, vai no versículo 22, para encurtar. Olha o que Paulo diz. Renovando o ânimo dos discípulos, os encorajou a perseverar na fé, ensinando, é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Você viu como é que são frescurentos? Imagine se fosse tacado pedra de verdade. Aí a minha pergunta é: aonde nós estamos vivendo salvação? Até que ponto conhecemos uma salvação integral? Você só conhece uma partezinha dela. Aquelas que estão sofrendo mais sofrimento suportaram estão sendo galardoadas. Ele está vendo. Ele te conhece. O seu testemunho de fé. Deus conhece o seu testemunho de fé. E as pessoas estão brincando. Não suportam quando alguém fala mal. Bem-aventurados sois vocês que sois vituperados pelo bom nome de Jesus Cristo. É sinal que sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então quando as pessoas te caluniarem, falarem mal de você, você está recebendo o galardão do próprio Jesus e falou assim: vocês estão sendo galardoados e bem-aventurados. Assim fizeram comigo. Fizeram com o seu mestre. Irmãos, por isso que ainda não atingimos plenitudes maiores e bênçãos. Porque ainda não fomos capazes de honrar a salvação nesses níveis. E queremos fugir das tribulações em vez de enfrentar as tribulações. Você tem que entender que quando você é caluniado, perseguido, isso é um motivo de glorificação. É um motivo de alegria. E Paulo, depois de apedrejado quase até a morte, ele recupera e dá. Ele que anima os discípulos ainda. É necessário, por meio de muitas aflições, ingressarmos no reino de Deus. Então, se em algum momento você começar a padecer por causa do Evangelho, glorifique a Deus com isso. Isso vai te santificar. Quantas vezes a minha vida eu padeci por causa do Evangelho? Quantas guerras eu já paguei? Quantos apontamentos você recebe? As pessoas não me conhecem, não conhecem nossa vida, nossa igreja, elas falam mal da gente na internet, nem sabem quem eu sou. Bora, nem dou bola para isso. Mas não sabem quem nós somos. E outra coisa, esperança na ressurreição. Coloca para mim Hebreus 11:35. Olha o nível da salvação que estava operando a igreja primitiva. Hebreus 11:35. Algumas mulheres receberam por meio da ressurreição seus mortos de volta à vida. Uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento, a fim de poderem conquistar uma ressurreição ainda mais excelente. Só porque tua mãe te bateu dentro de casa com cocô de castigo, você já está negando Jesus? Só porque é difícil lidar com seu pai e seu irmão dentro de casa, já está difícil de vir para a igreja? Você sabe que você é engano da carne, sabe ou não sabe? Deixa eu terminar a palavra, irmão. Você perde horas no Facebook, horas no seu Instagram, horas no seu celular por dia. Será que uma mensagem santa você não pode perder 2 horas e meia da tua vida, não?
Ganhar 2 horas e meia da tua vida? Você está ganhando, você só está ganhando. São coisas santas, nós estamos pregando coisa santa. Eu estou pregando fundamento por fundamento para você. Eu estou te mostrando a verdade para você. Esperança na ressurreição. Eles não, olha só. Uns foram martirizados e não negociaram o seu livramento. Coloca agora o versículo na versão Almeida para eles verem o martirizado ali. Torturados, olha. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento. Ou seja, assim, tu vai morrer, vou te bater, vou arrancar tua cabeça, tua pele, vou arrancar teu nariz, vou arrancar tua orelha. Pode arrancar tudo, pode me matar. Mas eu não quero ser livre. Sabe por que eu não quero ser livre? Não aceitando o livramento para alcançar uma ressurreição melhor. Sabe o que é isso? A consciência, a dimensão da salvação que eles viviam. Nós não vivemos isso daí. Mas eu já tenho que preparar você, porque a Terceira Guerra Mundial começou ontem. Terceira Guerra Mundial. Lembra que eu falei para vocês ano passado, Deus me revelou que 2026 seria um ano de grande destruição, de muita destruição na Terra? Olha o que está acontecendo no Brasil. E o pessoal acha que a trombeta não está tocando. A primeira trombeta, quando toca, é catástrofe. Assola o mundo, fogo. Você está vendo chuva, você está vendo água, destruição, terremotos. Olha o que aconteceu no Brasil, olha o que aconteceu no Juiz de Fora. Olha o que aconteceu no Rio de Janeiro. Foi assustador no Rio de Janeiro. E você acha que isso não é juízo? Você acha que isso é o quê? É o clima? É o tempo? Você acha que é normal em vários lugares do Brasil enchentes avassaladoras dessa? Aí você vê enchente, você vê queimados, vê guerras. Agora tu vê ao mesmo tempo guerra começando, a Terceira Guerra Mundial, no meio de sinais do mundo. O mundo está sendo abalado, irmãos. E se a gente não aceitar a palavra da exortação agora, como seremos livres no momento da tribulação que virá assolar todos os habitantes da terra? Um dos maiores engenheiros dos Estados Unidos, o maior engenheiro físico e um dos maiores cientistas dos Estados Unidos disse: é irreversível o que o governo está fazendo e eles estão promovendo a IA. A IA, a inteligência artificial, vai destruir, vai acabar com os empregos, vai acabar com os homens. Chegará um tempo que não vai ter emprego. Aprenda a fazer de tudo. Os mais formados, médicos, os mais cultos, os programadores, os que mais ganhavam dinheiro são os que mais vão ficar pobres. Se não aprender a consertar um ar-condicionado, se não aprender a lavar um chão, se não aprender a fazer outras coisas, vão ficar no vento. Já foi dito e ponto. E por que vai vir isso? Porque vai ser dominado o mundo. Todos os homens. Por causa do poder econômico que vai ser assentado. Vai mudar tudo. Nós somos uma nova raça, somos uma nova direção. Nós não seremos mais os mesmos daqui a alguns anos. Que Deus levante algum de vocês nesse meio agora para dar domínio à grande autoridade financeira agora. Agora, que Deus levante agora. Muitos de vocês terão empresas e tecnologias que vão usar isso a favor do povo de Deus. Muitos de vocês vão ter sistemas que vão usar a favor do povo de Deus. Muitos de vocês vão se tornar milionários para ajudar o povo pobre, para repartir, não para ficar bestinha na igreja, mas para fazer um homem de Deus, uma mulher de Deus suprindo várias e multidões aqui da glória de Jesus Cristo aí. Essa foi a palavra que Deus me falou, amém? Amém? Amém. Eu recebi uma palavra dessa muito poderosa hoje. Isso é por isso que a riqueza está chegando. Sustente, guarde, crie sistemas, forças, organize o povo, prepare eles para a batalha e o conflito final. Essa é a minha designação nesse tempo, preparar vocês para ter a fé, a nova dimensão de fé, o manto do avivamento que está começando já a operar sobre o nosso ministério, levar a igreja a triunfante a batalhar contra o sistema do mundo, o sistema das trevas e o sistema corrompido do anticristo que está vindo. Nós enfrentaremos o maior conflito espiritual de todos os séculos e eras. As trombetas estão tocando. E nós não sabemos o que vai acontecer esse ano. Deus falou para mim que ano que vem, essa madrugada, ele falou, daqui a um ano, o anticristo, ele vai começar a se levantar. Grava quando eu te falo aqui hoje, grava na mídia. Vou repetir de novo para você. O Senhor falou para mim, daqui a um ano, 2027, o anticristo começará a se levantar e é o gerro do Trump. Trump vai lutar para se manter no governo de novo. Haverá uma grande luta para manter o governo dele. Tive uma visão, estava no Brasil. Eu vi o Flávio Bolsonaro, eu vi o filho do Bolsonaro, o outro, que eu esqueci o nome agora.
Eduardo Bolsonaro, essa madrugada Deus me levou para ver isso. Estava sendo escolhido o presidente do Brasil. Ele estava sendo levantado o filho do Bolsonaro, Flávio, né? Flávio. E de repente, eles gritavam que o governo do Trump entre. Que ele entre. Acontecia algo no Brasil que mudava tudo. Tudo. Que loucura que eu estou profetizando, mas é isso que eu vi. Eles falavam, é melhor que o Trump entre. Está acontecendo algo sinistro, mas Deus também está operando no nosso favor. Escute, eu finalizo aqui para vocês. Quando nós lemos aqui Hebreus 11:35, que você nega ser solto, está sendo torturado e ter seu próprio livramento para ter uma ressurreição melhor, mostrando que a dimensão da salvação que eles já viviam era tão presente que eles já não faziam mais participação desse mundo, não estavam apegados mais nada desse mundo, já estavam muito além daqui. Está chegando um momento que esse tipo de consciência Deus vai ter que dar para vocês. O Senhor nos dará novos batismos que a gente não conhece no reino. Achamos que era glorioso, nós estamos chegando naquilo que é mais glorioso ainda, porque a glória da segunda casa está chegando e será maior do que a da primeira. Há uma glória maior chegando. Fala, há uma glória maior chegando. E eu finalizo com vocês a palavra com vocês bem rapidinho. Unidade em amor fraterno, já falei para vocês, grande unidade eles tinham. Filipenses 2:21, portanto, procure cuidar não apenas dos seus próprios interesses portanto, procure não se cuidar apenas dos seus próprios interesses. 5, fala, testemunho e missão. Atos 4:29, eles oraram e foram cheios do poder do Espírito Santo, saíam anunciando a palavra de salvação com toda ousadia. Significa que quando nós estivermos convictos da nossa própria salvação, e a igreja estiver transpirando salvação, nós vamos sair com grande ousadia. Fique de pé louvando o Senhor Jesus com as suas palmas, dá uma glória bem alta aí.